rumo às quartas de final da Libertadores. Bem, vamos voltar a falar do Coritiba. A TT Mota fala sobre a apresentação oficial agora do Thiago Kozlowski como treinador, né? Ele foi efetivado no final de semana, mesmo com a derrota por 4-1 para o Botafogo lá no Rio de Janeiro. O Thiago Kozlowski, que reabilitou o Coritiba no Brasileirão, agora tem o cargo efetivo de treinador, TT. Exatamente. O anúncio da efetivação foi feito por ele mesmo e nos pegou de surpresa, né, Felipe Dalke? Na coletiva, né, contra o Botafogo. Na coletiva, depois do jogo, depois da partida, o técnico Thiago Kozlowski foi à coletiva e falou assim, não, eu tô aqui, depois a diretoria vai se pronunciar e tal, mas eu fui efetivado. Gostaria de comunicar isso pra vocês. Então, tipo, o cara se auto-anunciou como, agora sim, técnico efetivo, né, no comando do Coritiba. E aí, como é de praxe, né, o pessoal da comunicação do Coxa fez uma entrevista especial pro Thiago Kozlowski, com o Thiago Kozlowski, para falar desse momento que ele vive. E ele falou o que representa para ele estar comandando o time profissional do Coxa, que para ele é a realização de um sonho. Cara, é uma mistura de sentimentos que é difícil você falar com palavras, né? Mas para mim é a realização de um sonho, né? Que começou lá atrás, enquanto criança. Eu não consegui chegar aqui no Coritiba como atleta, mas eu fiz a minha promessa lá atrás para o meu pai que eu ia chegar, em alguma maneira eu ia chegar e quis o destino que eu cheguei como treinador, né? Então eu tô muito feliz, cara, assim, de coração mesmo, e principalmente feliz por estar aqui, feliz por poder contribuir com esse clube e feliz com todo o cenário que se desenhou, né, para minha chegada. Foi um momento difícil do clube, ainda vivemos isso, né? E eu espero que a gente dê sequência aí nesse bom trabalho, com essa união de todos, sinergia, torcida, jogadores e comissão, para que a gente possa aí levar o Coritiba ao lugar que ele merece. E essa sinergia, é claro, é comandada por ele. A gente sempre vinha falando, né, nas 4 semanas que o Thiago Kozlowski está no comando do Coritiba, que na entrevista coletiva, depois dos jogos, os jogadores não escondiam a satisfação de tê-lo. E a gente até percebia pelo discurso dos jogadores também como os jogadores estão fechados com ele, né? Coisa que a gente não viu nem com o Antônio Oliveira e muito menos com o Antônio Carlos Zago, né? Então, o técnico Thiago Kozlowski comemora essa sua primeira oportunidade como treinador profissional. E falando ainda dessa sinergia, dessa união técnico, jogadores e torcida, ele disse que esse momento, esse fechamento, digamos assim, do elenco com a torcida tá dando bons resultados. Jogar bem, né? A gente quer dar um bom espetáculo pro torcedor, mas nesse momento em que nós vivemos agora, dentro do campeonato, é importante a gente pontuar. Então o Couto Pereira se tornou uma arma muito grande para nós, né? Quando a gente conseguiu resgatar essa alma, essa vibração, e eu sou um cara que joga junto com os jogadores, vibro junto com cada dividida, vibro junto com cada ação que eles fazem dentro do campo, e os jogadores também têm isso, a nossa torcida vem junto, porque é isso que ela espera da gente, é isso que ela espera de nós. Então que eu sempre falo para os jogadores, vão ter dias em que não vão acontecer as coisas da maneira que a gente quer, mas através da vontade, da garra, da superação, nós podemos fazer o resultado, e principalmente jogando diante do nosso torcedor. Então, que essa força agora, domingo eu tenho certeza que vai ser uma grande força pra gente, e nós vamos tentar fazer de tudo para dar esse presente pra torcida. Tentar fazer de tudo para dar a vitória no próximo domingo diante do Bragantino, 6h30 da tarde, de presente pro torcedor. Tá fechado pro elenco, melhor escolha nesse momento, né, Dalk? Ah, sem dúvida. O Thiago entrou como um tampa-buraco, né, por conta de tudo que aconteceu com o Zago, aquele discurso que ele fez após a partida contra o Grêmio, que chocou muita gente, né? E inclusive infeliz do Arthur, que acabou concordando com todo o discurso, né? Aquilo era um problema muito interno do Coritiba e não tinha por que ser falado daquela maneira, mesmo que muitos torcedores acabaram concordando. Acho que aquilo era um assunto que tinha que ser cobrado internamente e não chegar na coletiva e explodir daquela maneira que o Zago fez. Então, assim, eu acho que o Thiago entrou num momento em que precisava amenizar o clima, acalmar todo mundo, e acalmou, de fato, né?
O Coritiba conseguiu dar uma resposta legal, o Coritiba tem conseguido jogar bem, tem conseguido fazer atuações seguras, inclusive essa contra o Botafogo, essa derrota contra o Botafogo aí, a equipe do Coritiba foi muito bem no primeiro tempo. O placar do primeiro tempo não disse o que foi o jogo, né? E isso muito por conta, o André até falou na entrevista após a partida que o time se desconcentrou completamente após o gol anulado. O Coritiba teria feito o 2-1, né? E daí a crítica não é se aquele lance foi falta ou não. A crítica foi muito mais por conta de que o critério da arbitragem mudou a partir daquele momento. O critério era não marcava falta nenhuma. E a partir daquele lance, que o VAR não respeita o critério que está sendo utilizado pelo árbitro em campo, ele começa a mudar o critério. E daí foi o grande ponto. O árbitro de vídeo era o Wagner Hellway, né? Histórico bom já com o Coritiba. Então, teve muita gente nas redes sociais que eu vi se referindo a esse histórico. A torcida do Coritiba tem uma faixa pra ele já. Isso. Exatamente. E foi por causa daquele 3-0 do Flamengo. Isso. Você vai lembrar que a Copa do Brasil, estreia do Marquinhos Santos, 2014, o Coritiba fez 3-0 no Couto e levou 3-0 no Maracanã, com muitos erros de arbitragem, que o Alex saiu de cadeira de rodas, inclusive, daquele jogo, porque ele levou uma pancada nas costas, né? Isso. E foram erros grotescos aquele dia, né? E hoje o Wagner Hillway, eu creio que seja só VAR, né? Só VAR. Ele não trabalha mais e muita gente atribuiu a esse histórico e tal, né? A gente não pode imaginar que isso tenha interferência, eu né? não gosto de fazer isso, porque eu acho são que às ilações, vezes né? São ilações. Exatamente. Né? Eu acho que às vezes até é injusto, de certa forma, porque eu sempre falo isso. Se eu ficar preso nessas coisas, eu não vou mais trabalhar com futebol. É porque assim, a discussão ali daquele lance me parece ser o critério que o árbitro estava adotando. Pelo árbitro. O lance em si me pareceu faltoso, né? Não a falta, foi um erro do árbitro ali. Só que foram vários lances iguais e parecidos que ele não estava marcando falta. Mas aí você discute o critério do árbitro durante a partida, né? Agora, o que eu acho que outra questão que poderia ser discutida é o seguinte: esse lance, ele está muito longe do momento em que sai o gol. Eu acho que o VAR tem que interferir naquele momento capital. Eu concordo. Assim, quando a bola é cruzada, você vai avaliar se está impedido ou não. Porque ali é um lance interpretativo do árbitro. A disputa de bola no meio campo, é um lance de interpretação. A gente discute aqui, foi falta ou não foi. Vai ter muita gente dizendo que não foi, vai ter muita gente dizendo que foi. Inclusive árbitros, ex-árbitros e tal vão avaliar tecnicamente, jogadores, ex-jogadores e tal, vão questionar a decisão do árbitro, se ela estava certa ou se ela estava errada. Perfeito. Correto? Essa é uma discussão interpretativa. O árbitro, inclusive, tem essa prerrogativa de interpretar os lances no momento em que ele está observando a jogada. Ele comanda o jogo. Ok. Aí acontece muita coisa depois, porque foi no meio do campo. Até a bola chegar lá na área e sair o gol, o Botafogo teve chance de recuperar a bola. E não estou falando isso para esse lance. Eu acho que tem que ser um critério geral para todos os lances. Ok? A interferência do lance não é direta no gol. Claro que há uma disputa de bola, nasceu ali e tal. É um contra-ataque, né? Mas, assim, acho que o VAR tinha que se limitar em alguns critérios, como a marcação de pênalti ou não, quando o árbitro erra, que é um lance decisivo dentro da área. Perfeito. Impedimento se foi ou não foi. Perfeito. E lance para a expulsão, se é um lance claro ou não de expulsão. E acaba aí a interferência do VAR no jogo. Eu acho que é muito grande a interferência do VAR. Voltar lá, por exemplo, se a falta tivesse acontecido na área do Botafogo, lá na área do Coritiba, né? O Botafogo tivesse no ataque, tivesse acontecido lá, aí o VAR ia interferir do mesmo jeito. A minha curiosidade, na verdade, é o que foi falado no VAR. Então, até o nosso ouvinte aqui, o João Vitor Alves, perguntou do áudio do VAR. Eu entrei aqui no site da CBF, né, onde eles disponibilizam, e o último áudio aqui disponibilizado é da 16ª rodada, Palmeiras e Fortaleza. O do Coritiba não tá. E aí o nosso ouvinte Cristiano Fernandes diz que ouviu o áudio do jogo Coritiba e Botafogo em alguma página na internet de torcedores do Botafogo e tal. Vamos ver se a gente consegue levantar para trazer aqui, porque no site da própria CBF ainda não foi disponibilizado. Porque o meu grande ponto nesse caso é o quê?
Pra mim, a interferência do VAR, o VAR não está ali para julgar se é ou não é algo. Sim. E isso é bem importante de ressaltar. As pessoas têm que entender isso. Então, assim, eu sempre levo como exemplo semifinal da Champions dessa temporada, Inter e Milan. Teve um pênalti marcado para Inter de Milão. O árbitro na hora marca pênalti. O protocolo do VAR nesse caso, vendo o contato que teve, que não era um contato tão faltoso assim, ele pergunta para o árbitro: o que você viu? O árbitro responde para ele: eu vi um toque por baixo e um empurrão por cima. Aí que o VAR interfere. Daí o VAR fala: não existiu toque por baixo, venha ver a imagem. Pronto. Se não existiu toque por baixo, não era pênalti. Logo, ele foi até o VAR, olhou a imagem e falou: realmente, não teve toque por baixo. Volta, anula o pênalti. Então, assim, no meu caso, essa questão desse protocolo, dessa falta, primeiro que na Europa não se chama essa falta, porque é critério absoluto e total do árbitro, e o VAR não se mete em faltas nesse caso. Sim. Mas, pra mim, o critério teria que ser o mesmo. O protocolo teria que ser o mesmo. O Wagner Hilley chamar o árbitro e perguntar o que ele viu. Ah, eu vi um toque por baixo do Diogo Oliveira em cima do Tietê. Por exemplo, eu vi um contato não faltoso do Tietê. Aí o árbitro, o vídeo viu que existiu a falta e fala: então venha rever, porque por isso que eu estou curioso para ouvir o áudio. Porque se ele simplesmente falar teve falta no meio de campo, venha ver, pra mim é sacanagem. Pra mim não existe, pra mim é erro de protocolo. Falando um pouquinho agora... eu acho que essa é a discussão central da utilização do VAR como ferramenta. Eu penso que o VAR ele não pode interferir nas jogadas de intermediário, ele tem que interferir ali no último lance. Aquele lance que resulta no gol, para ver se há impedimento, se há uma falta ali naquele lance. Não, mas é que é questionável, porque depois dessa situação, o Coritiba recupera a bola, o Bruno Gomes toca o Marcelo Moreno toca pro Robson, E se você for olhar a imagem da transmissão, o árbitro, ele está a 3 metros do lance. Então, mas é esse o meu ponto. Eu acho que não tem que existir essa interferência. Então ele tá o árbitro 3 metros. Ele não estava marcando faltas piores do que essa durante o jogo. Não estava. Se ele tivesse distante, ou se ele tivesse na lateral e a falta fosse do outro lado, ok, mas ele estava a 3 metros do lance. Depois disso, ele foi obrigado a mudar o critério dele. Obrigado. E, gente, falar que o Wagner Hilley e tal, não sei o quê, pô, desculpa, mas o Wagner Hilley é torcedor do Flamengo. Inclusive, a faixa da torcida do Coritiba era ele com a camiseta do Flamengo. Então, ele não estava ali para prejudicar, para favorecer ao Botafogo. Pelo amor de Deus. Se o cara é torcedor do Flamengo e ele tá querendo beneficiar o Botafogo, ele tá de brincadeira também. É muito leviano dizer isso. É muito leviano dizer isso. Mas eu estou dizendo que daí existe o erro do protocolo. Não estou dizendo da pessoa, do árbitro, da pessoa do Wagner Hilley. Estou falando do protocolo, do erro do protocolo. Mas, de qualquer maneira, depois disso, o árbitro passou a dar faltas ridículas, que não eram falta. Se antes ele dava falta, que ele não dava falta, que às vezes eram faltas, eram contatos faltosos, ele passou a mudar o critério por conta dessa falta que ele precisou marcar pelo chamado do VAR. Porque já vai com um pré-julgamento. O VAR te chama, você fala: ih, errei. O cara já vai lá pensando que ele errou. Ele já chega no monitor falando: errei, realmente foi falta. Volta e dá falta. Pronto, fácil. Se o árbitro chama, não foi pênalti, beleza, o cara já vai com, errei, vou marcar o pênalti, vou lá ver. E é assim, infelizmente. Mas pra gente não devagar tanto, imagina, voltar a falar do Thiago. Isso. Voltar a falar do Thiago. É importantíssima até aqui a participação do Thiago, porque a torcida abraçou ele. Isso é muito importante. A gente tá mostrando inclusive a imagem do torcedor ressaltando aí o Thiago reverenciando o torcedor, pra quem nos acompanha no YouTube. Essas imagens eu fiz com o meu celular aí na saída do Thiago Kozlowski no jogo diante do Fluminense, a vibração dele, né? E assim, e a unidade que tá toda a comissão técnica fechada com ele, diretoria, jogadores e, é claro, a torcida. Teve até alguém aqui que comentou no nosso chat que a melhor contratação do Coritiba até agora foi o Thiago. E o Thiago, ele tem feito o time jogar, o time tá apresentando um bom futebol, o time tá conseguindo render com o Thiago. E eu já falei e ressalto. O Zago queria tanto reforço, o Coritiba tem jogado bem e vencido com um jogador diferente. O Diogo Oliveira.
O resto é o mesmo time. Gabriel, Natanael, Kusevich, Henrique, Jamerson, Andrei, Bianchi, Bruno Gomes, Marcelino Moreno e Robson. Todos que já estavam aqui com o Zago. E o único que não estava é o Diogo Oliveira, que foi importante nos últimos 2 jogos, é claro. Deu assistência pro gol do Bruno Gomes, fez gol contra o Fluminense. Natural que tenha sido importante. Mas não precisava de 5 titulares para pelo menos jogar melhor. Não precisava contratar um monte de gente nessa janela, que o Zago queria 8 ou 9. Não precisava contratar tudo isso no sentido de que o Coritiba poderia ter tido um rendimento melhor. Se mas vai contratou escapar, 8. Sim, mas beleza, sem problema. Mas se vai escapar ou não, são outros 500. Se vai continuar jogando bem ou não, são outros 500. A questão é que provou-se que esse elenco do Coritiba não era tão fraco a ponto do torcedor que chegava e falava: é melhor a SAF nem investir esse ano, guarda pro ano que vem pra gente jogar a Série B. O Rodrigo Bueno, nosso ouvinte, está perguntando aqui da situação do Slimani, se vem ou não vem. Ainda continuam em negociações, só lembrando, né, que no caso do Slimani não precisa ser anunciado hoje, né? ser respeitada a janela de transferências, porque o Slimani está sem contrato, está livre no mercado. Então, hoje fecha a janela, ele pode o Coritiba pode tranquilamente trazer ele ou anunciar amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Até setembro, que é quando fecha a inscrição daí do Campeonato Brasileiro. É 7 de setembro, ali logo depois, né? Depois do feriado de 7 de setembro ali, eu acho que é terça-feira, uma coisa assim, ali por essa data aí. É porque teve remanejamento na tabela, né? Um número X de rodadas antes tem que ser um número X de rodadas, né? E tem times com rodadas ainda atrasadas e tal, mas enfim. Se eu não me engano, são 25 rodadas? Exato, 24? É mais ou menos por aí. Não sei exatamente. São 24, 25. Precisa dar uma... Até assim. o fechamento das inscrições não coincide com essa janela, né? Exato. Então é diferente. Às vezes há confusão até. Você acha que pode contratar, mas tem que respeitar a janela por conta de transferências, né, de mercados e tal. Mas, enfim, o Coritiba tem aí algum prazo para buscar jogadores nesse perfil, né? Caras que estão sem contrato, dá para trazer mais gente aí, não se limita até hoje, né? Que fecha a janela, né? Exatamente. Falando um pouquinho do check-in, é claro, já temos 2 setores com os convidados esgotados, o setor da arquibancada Renato Folador e também o setor das cadeiras sociais. Não tem mais convidados, inclusive foi muito rápido. O check-in abriu ontem, 2 horas da tarde, por volta de 4h30 já não tinha mais nenhuma vaga nas cadeiras sociais. Então a torcida coxa se agilizou. E a informação da comunicação do Coritiba neste momento é que já foram realizados mais de 25 mil check-ins. Ou seja, a campanha do Coritiba com os sócios e os convidados para que domingo no Couto Pereira 35 mil pessoas estejam apoiando o Verdão em busca da vitória diante do Bragantino. E apesar da derrota pro Botafogo, acho que o Coritiba não pode ter mudança de rota, né? Do que tá acontecendo. Precisa. Porque essa derrota acho que tava no programa. Você vai jogar contra o líder do campeonato, no campo dele. O Thiago falou na entrevista coletiva pós-jogo. O Botafogo não é nosso campeonato. Então, assim, o Coritiba tem que focar o seguinte: ele tá num caminho de recuperação. A recuperação é lenta, não é assim da noite pro dia que você vai sair da zona do rebaixamento. Demanda tempo e trabalho. Então agora o Bragantino é um adversário que está ao alcance de se vencer. Dificílimo adversário. Tá muito bem no campeonato. Ótimo time de futebol. Mas não é um assim, time que... É aquela história, você não vai matar com a unha, né? Historicamente o Coxa vence o Bragantino em casa, né? Se for pegar até o time do Zaga em 2019, que era o líder absoluto, já tinha sido campeão com algumas rodadas de antecedência, veio aqui com o time titular e acabou perdendo pro Coxa, né? Que foi um jogo praticamente que conquistou acesso ao Coritiba na penúltima rodada. Então, e ano passado também, ano passado o Bragantino tava na parte de cima da tabela, o Coxa brigando para não cair, venceu o Bragantino com 1 a menos desde os 5 minutos do primeiro tempo. Exato. Né? Então tem que se impor, né? Nesse jogo, assim, com todo o respeito, né? O Coritiba é um time grande, né? O Bragantino é um time que está em ascendência, um time, um projeto e tal, mas em termos de torcida, de história, de tudo, o Coritiba é um time grande. Então o Coritiba tem que fazer valer exatamente essa sua história dentro do campo, né? Claro que história não ganha jogo, tal, mas o Coritiba tem que retomar o caminho que ele estava, não pode dar vacilo, porque tá aí, corre risco aquele projeto de recuperação ficar pelo caminho também, né? Você tem que um jogo em casa, aí assim, é diferente do enfoque de campo. que
se teve com o Botafogo. Com o Botafogo, perder natural. Qualquer ponto era bom. Qualquer coisa era lucro. Pô, o Coritiba chegou a virar o placar, teve o gol anulado, né? Tava empatando e tal. Ali mudou a história do jogo também, poderia ser um pouco diferente. Mas, enfim, o resultado, e até o 4-1 acho que foi um resultado muito expressivo pro Botafogo, muito doído pro Coritiba, mas tem que se esquecer. Página virada, pensar do Bragantino pra frente, exato. até porque o mês de agosto do Coxa não vai ser um mês fácil. Saiu agora há pouco a informação de que o Coritiba teria renovado o contrato com o volante Andrei até o final de 2025. Acabei de mandar uma mensagem aqui pro CEO Carlos Amodeu, informação confirmada. Contrato de Andrei renovado até o final de 2025 e a torcida Coxa Branca tá comemorando porque queria, né? A renovação do contrato do Andrei, uma peça importante. E demorou, né, para se definir essa. Havia muita preocupação que o Andrei não permanecesse. Inclusive, né? o Andrei já podia ter já podia ter assinado, como fez o Zé Ivaldo, por exemplo, do Atlético, né, com o Cruzeiro. O Andrei já podia ter com outro clube, né? assinado pré-contrato com outra equipe, porque o Andrei tinha contrato até o final de 2023. Essa foi uma tacada de gênio do Rodrigo Weber, que hoje é o head scout do Atlético Mineiro. Ele teve a contratação do André ano passado, foi até inimaginável, né? O Coritiba voltando em uma Série B, contratar um André que estava muito bem ainda no Vasco, né? E que tinha sondagem de Inter, tinha sondagem de times da Arábia, ele estava indo para a Arábia, inclusive, acabou melando o negócio, o Weber foi lá e conseguiu fechar o contrato com ele. Ainda não voltou a ser o André do ano passado, mas é natural. O cara ficou 9 meses parado com uma lesão gravíssima no joelho, né? Porque não foi só o ligamento cruzado, foi menisco junto. Então, teve muita coisa na cirurgia do Andrei ali. Então eu gostei, acho que é uma boa renovação de contrato. Coritiba tem começado a fazer muito isso, né? Desde que essa diretoria chegou, porque historicamente, né, TT, a gente viu Coritiba todo santo ano montando um time novo. Sim, do zero. Coritiba não tinha ninguém, tinha 6 jogadores. Aí contratava 4 zagueiros, 3 volantes, 2 meia, e 2 centroavantes. Essas contratações. Exatamente, loteria, daí chegava, né? no meio do ano, o que fazia? Contratava mais 12. Exato. Agora não, hoje o Coritiba tem uma base muito sólida, né? O Coritiba tem o Gabriel, né? Tem o Natanael, tem o Jamerson, tem o Kusevich, que é por alguns anos, tem o Andrei agora, que é até 2025, tem o Bruno Gomes, que foi contratado esse ano. Então o Coritiba tá começando e conseguindo fazer um processo que o Atlético fez lá atrás, de começar a construir o time e manter a base e contratar peças fundamentais pro time. Precisamos de um meia, beleza, vamos atrás de um meia bom. Aí o Atlético vai lá, por exemplo, foi atrás do Terans. Não trazer bagre, né, Lênis? Não conto de bagre. E não ter que ficar contratando um monte de gente até acertar alguém. Exato. E isso é difícil. Antes de ir pro intervalo, quero mandar um abraço especial pro meu pai, aniversário dele hoje, seu Mauri. Beijo, te amo. Desconta todos os dias. Aproveitar, mandar um abraço pro meu amigo Dudu. Ele tava falando aqui que eu lembrei do jogo contra o Bragantino. Ele foi o gol do Giovani de falta, né? O Giovani que não é o Dudu Oliveira, não, né? Não, é o Dudu Ribeiro esse. Então tá bom. Muito bem, este é o Bate Pronto, 1h34, em nome do consórcio